Hoje o assunto, gente, são casas em estrutura metálica em meio à natureza. Por que que eu trouxe esse assunto? Porque eu vivi aqui na minha casa uma experiência esses dias que me fez trazer esse assunto para vocês, que é a seguinte. A gente tem aqui eu moro numa propriedade com muitas árvores. Eu moro no meio de uma floresta de araucárias e erva mate, tá? Inclusive, nesse momento, o Osmar tá ali tomando um chimarrão. E aí, a gente precisou, essa semana, derrubar um eucalipto. Não era um eucalipto qualquer, gente, era um senhor eucalipto. E aí, essa árvore que a gente precisou derrubar fez com que eu trouxesse essa questão de construir uma casa em meio às árvores. Porque as árvores são seres vivos. Ao mesmo tempo que elas estão ali bem de boinha, elas podem ter qualquer coisa. Então, essa árvore em questão que a gente precisou derrubar, ela começou a tombar em direção a um pequeno barracão que a gente tem aqui. Então, mesmo ela sendo uma árvore querida, da balança, né? Porque tinha um balanção pendurado nela e fazia muita sombra. E eu amar as árvores aqui, ser aquela pessoa que abraça e conversa com as árvores. Mesmo assim... A gente já tinha tentado estaiar. O Osmar tá falando, a gente já tinha tentado estaiar ela. Então, olha só o desespero das pessoas. A gente já tinha amarrado um cabo nessa árvore, prendido ela no pé de uma araucária. Sabe, um cabinho esticadinho assim, um tirantinho? Um cabo de aço, obviamente, né, gente? Segurando a árvore e mesmo assim ela continuou tombando. E aí cada vez que vinha uma tempestade, uma chuva forte, faz mais ou menos uns 2 meses, se eu não me engano, passou aqui pelo Paraná uma chuva muito forte, de um começo de ciclone, uma coisa assim, a gente passava muito medo que essa árvore tombasse, caísse em cima do barracão e tudo mais. Então a gente fez todo um manejo para conseguir tirar a árvore. Veio um vizinho com um trator maior, veio alguém lá, mais 2 e cinto de segurança e tudo, para poder cortar alguns galhos, para poder tombar ela pro lado certo, enfim. E foi ali essa tensão que fez eu falar, puxa vida, e se ao invés de um barracão fosse uma casa? E se ao invés de um terreno rural, onde deu para entrar com esse trator, onde ela tinha para onde tombar sem causar maiores estragos? E se fosse um terreno urbano? Ou se não tivesse espaço para o trator entrar ou para essa árvore cair? Tudo isso começou a matutar na minha cabeça. Como eu já tinha separado algumas casas que tem esse conceito de estar no meio da natureza, eu resolvi trazer para vocês. Então a ideia surgiu disso, tá bom? Então vocês são muito bem-vindos, era só uma introdução. Eu vou já começar a mostrar o conteúdo para vocês. Vou ficar pequenininha aqui, ó, no canto da tela. Então hoje a gente vai falar sobre casas em estrutura metálica em meio à natureza. E aqui, ó, o sonho da casa em meio à natureza, quais são as vantagens e desvantagens de ter uma casa em meio a árvores e a mata? Eu tenho pra mim que a gente romantiza muito isso. Baseado em que eu falo isso? Baseado na minha experiência. De que quando eu não morava em meio a toda essa natureza, eu não me lembrava que para eu tomar... Sabe aquela cena de você naquela mesinha no deck da tua casa, olhando a paisagem, tomando um chazinho bem lindo, assim, ou um café? Vocês perceberam que as minhas lembranças estão sempre comendo, né? Ou bebendo. Mas enfim, lá tomando café, olhando a natureza, isso só é possível se eu no verão, tá? Se eu passar muito repelente no meu corpo, porque senão os mosquitos não vão me deixar em paz e eles vão cair na comida e tem tudo isso aí. Então essa parte a gente não enxerga, a gente acaba enxergando só aquele outro momento e faz parte, a gente dá um jeito. Mas a minha ideia hoje é a gente enxergar essa casa em meio à natureza com esses prós e contra, para que se você falar é isso que eu quero, você esteja consciente das tuas decisões. Para não reclamar lá na frente e falar, puxa vida, mas ninguém me avisou disso. É o que eu não quero. Quero que você esteja consciente. Eu sou muito feliz, gente. Meus porvinha, pernilongo e borrachudos. Não tô nem aí, sabe? Acho que é um pequeno preço a pagar pelos benefícios que eu tenho. Quais benefícios? Que eu dei um nome aqui de aspectos incríveis. Então, hoje não é vantagem e desvantagem. São aspectos incríveis e itens a pensar. Porque eu não acho nem que as desvantagens, elas são desvantagens em relação à casa de campo. Eu só acho que são coisas que você tem que pensar. São coisas inerentes àquele tipo de casa, tá? Então, aspectos incríveis, claro. Gente, contato com a natureza em primeiro lugar. Porque, sim... existe eu até esses dias estava ouvindo um podcast de uma Ana Beatriz, eu acho é o nome bem conhecida na internet, gente.
onde ela estava falando dessa nosso desligamento com a natureza, como isso tem feito mal, a gente olhar para a tela, né, e não olhar tanto para coisas reais que existem. E quando você tem esse contato com a natureza, para mim, e olha, eu trabalho, gente, muito tempo sentadinha, né, muito com o computador, com a internet, com o projeto, telefone, é tudo aqui nesse universo das telas. Como faz bem para mim poder sair e tomar um ar fresco lá fora, fazer qualquer coisa. Eu brinco que às vezes eu vou no galinheiro catar ovo, que é uma bobagem assim, mas sabe, só o fato de eu ir e ver o bichinho, e é uma interação que sim, esse contato com a natureza é um aspecto incrível de você ter uma casa em meio às árvores ou uma casa em meio à natureza. Não precisa necessariamente ser galinha, claro. Pode ser qualquer bichinho da natureza que esteja por lá. Isso vai te trazer muito benefício. Qual que é o outro item incrível que está inerente a esse contato com a natureza? O relaxamento. Você tem esse desligamento, então você consegue... Eu aqui, tendo essa vida, e nessa live eu vou trazer muito a minha experiência pessoal com isso, né? Porque aqui a gente está em meio a árvores e a natureza. Aqui eu consigo, por exemplo, ter uma noite de sono muito mais tranquila. Uma noite, sabe aquela noite que você assim... Eu até falo o seguinte, que aqui eu passei a me incomodar com o barulho do meu coração. Porque não tem barulho nenhum acontecendo, não tem um motoqueiro que passa na estrada, não tem um avião que passa nesse céu. Então, até o... sabe, do coração te incomoda. Mas é tudo uma brincadeira, na verdade, porque a noite é muito tranquila e a gente consegue relaxar muito mais. Para ler um livro, enfim, para dormir. Então, esse é outro item incrível de você ter uma casa em meio à natureza. Até veio um contato essa semana, ou semana passada, do Carlos, se eu não me engano, falando que ele pensa em construir, mas tem barulho da BR, próxima à propriedade e tal. Então, claro que é um item que a gente tem que prestar atenção. Pensar em... soluções arquitetônicas e muitas vezes de paisagismo, de topografia, que ajudem a manter o silêncio desse lugar. Porque você ter um lugar com silêncio tem muito a ver com relaxamento, né? Traz essa paz. O alívio do estresse e, claro, os 3 primeiros itens estão todos relacionados. Dá para colocar eles num bololô inteiro. Quando você tem contato com a natureza, você tem um maior relaxamento e um alívio do estresse. Opa, tudo isso aí é um bônus, uma coisa, gente, que não tem dinheiro que transforme isso em valor, do quanto isso vai te causar bem na sua vida. Agora, um item mais prático como privacidade. Quando você tem uma casa em meio à natureza, não tem aquele receio de você abrir a janela e enxergar o vizinho. Porque você não tem vizinho, porque o vizinho está lá longe, você tem ali o quê? Árvores e pássaros né, plantas e vista e paisagem. Então isso é sim uma coisa incrível de casas em meio à natureza. Não ter o barulho do vizinho, não ter o barulho da rua, não ter o barulho do alarme do vizinho, nem do avião, nem do ônibus. É um item incrível. Pra mim é um item plus, gente, ter os vizinhos longe, tá? Comentem aqui como que é a relação de vocês com os vizinhos. A gente, eu e o Osmário, a gente é casado há muitos anos, já contei pra vocês, né? Tipo, 22 anos? 23. 23 anos, o Osmário me contou ali. É que, né, é tão bom, passa tão rápido que a gente até se perde. E aí, a gente começou a nossa vida morando no 14º andar de um prédio que a gente tinha, eu nem sei dizer pra vocês quantos vizinhos. E relacionamento quase nenhum com nenhum deles, né? Porque a gente acaba encontrando com as pessoas no elevador, são sempre pessoas diferentes, você não consegue nem afinar esse relacionamento. Depois, e aí o vizinho incomoda no sentido de um vizinho faz o barulho, o outro vizinho segura o elevador, o outro não sei o que lá que fez, e sempre tem esses estresses. A gente foi diminuindo para 60 vizinhos, 32 vizinhos, 14 vizinhos, um vizinho. Hoje a gente não tem nenhum vizinho praticamente. E é engraçado porque mesmo os vizinhos estando longe, parece que o relacionamento com eles está mais perto. Porque você acaba conhecendo o teu vizinho, são tão poucos que você bateu lá na portinha quando você mudou, falou, oi vizinho, sou a nova vizinha, e essa nossa família, e a gente acaba até se ajudando. Tanto é que foi um vizinho que veio derrubar essa árvore nossa aqui, né? Então, ter os vizinhos longe, por que eu acho que é um aspecto incrível? Porque você não se incomoda com ele, então a chance de se dar melhor com ele é maior, faz sentido? Né? Se ele tá fazendo barulho, recebendo visita, dando festa, nada disso interfere no teu dia a dia.